temos compartilhado várias experiências que têm enriquecido, né, nosso manejo com os pacientes. Nós tentamos focar em pacientes difíceis, né? E um dos pacientes difíceis são os pacientes que possuem medo do abandono. Na verdade não são pacientes, né? Porque todo mundo tem medo do abandono, né? Eu tenho medo do abandono também. Às vezes eu fico muito ansioso com a possibilidade do abandono. 2 também, 3, ótimo. E aí é importante que o pessoal perceba que quando viemos ao mundo, viemos assim completamente dependente dos nossos cuidadores. Sem eles, nós não sobrevivemos. Então precisamos que nossos cuidadores, né, ou nosso cuidador, geralmente é a mãe, né, nós nascemos da nossa mãe, então o vínculo fica muito forte com essa mãe. E o bebê precisa ter a confiança total que essa mãe não vai abandoná-lo. É muito comum o bebê chorar bastante quando a mãe se afasta fisicamente, né? Porque se a mãe se afasta fisicamente, então essa mãe não existe, ela não está lá com ele. E quando o bebê chora e essa mãe se aproxima, imediatamente ele compreende que essa mãe talvez seja uma mãe confiável. A questão é que alguns adultos, né, eles trazem para a terapia medo do abandono. E quando a gente vai verificar a história de vida dessas pessoas que têm medo do abandono, a gente percebe que algo aconteceu na infância que de alguma forma não foi suprido, né? Algo em relação à estabilidade, algo em relação ao suporte afetivo, de alguma forma não foi suprido. Não porque seus pais sejam pessoas ruins, mas talvez seus pais não puderam fazer o que eles mereciam por questões de dificuldades também. Por exemplo, pais, imagina um cuidador que viaja muito, que não tem muito tempo com o seu filho, né? E esse cuidador... Boa, fala aí, Michele. Perfeito, né? Vamos imaginar um pai, uma mãe deprimida, e naquele momento que o filhinho dela quer estar com ela, ela não quer ficar com o filho, ela está com raiva da criança, porque ela está deprimida. A criança é uma extensão dela. E a criança pensa, lógico, a criança não pensa, né? Mas na memória afetiva da criança, talvez haja algo parecido com: se minha mãe não me amou corretamente, né? Se minha mãe não se dedicou a mim, imagina as outras pessoas, né? Claro, porque nós somos pacientes, né? Nós também somos em algum momento pacientes, né? E é interessante que também às vezes o paciente tem medo do abandono e esse paciente ele fala: ué, minha mãe cuidou de mim. E a gente vai investigar e vai perceber que essa mãe cuidou demais, essa mãe protegeu demais. E esse paciente foi tão super protegido que ele recebeu a seguinte informação: sem mim você não sobrevive. Sem mim o mundo é muito hostil para você. E você precisa ficar comigo ou com alguém substituto. Não sei se vocês já atenderam pacientes dependentes emocionalmente em relacionamentos conjugais. Vocês já atenderam? Como é que esses pacientes eles se comportam quando os seus parceiros eles viajam, quando os seus parceiros eles não atendem a sua ligação, ou quando os seus parceiros não estão no campo visual deles? Alguém perguntou aí, alguém falou aí: eu tenho medo de dirigir. E aparentemente isso não tem a ver, mas tem tudo a ver. Então vamos imaginar que dirigir sozinho é uma autonomia, né? E se eu fui... é uma independência, é um comportamento muito adulto, porque quando você dirige sua vida. Então imagina uma pessoa que foi super, mega protegida por seu cuidador, que pode ser seu pai ou pode ser sua mãe. E a mensagem que essa pessoa passa é: sem mim você não sobrevive, porque infelizmente você não é capaz. Então quando essa pessoa vai pegar o carro, de repente, ativa aquela memória da incompetência. E do lado dessa pessoa não tem mais a mãe e não tem um adulto substituto. Essa pessoa está sozinha no mundo. Ela...
Claro, porque uma das coisas que faz com que eu desenvolva autonomia é a capacidade de cuidar de mim. E algo muito importante nessa capacidade é o fracasso, é a falha. Eu posso falhar, eu posso fracassar, eu posso me machucar. E de alguma forma eu vou ter algum adulto para me ajudar a isso acontecer. E é muito comum os pais que trabalham autonomia, né? Esses pais, eles acompanham as suas crianças. Essas crianças, elas desafiam. E quando elas estão com medo desse desafio e elas olham para trás, elas percebem que seus pais estão lá. Elas compreendem que se tudo der errado, uma figura adulta vai protegê-la. Então é essa confiança de que tem um porto seguro que vai poder trabalhar essa autonomia. Voltando para o exemplo do carro ou de um relacionamento, naquele momento que o adulto que tem medo de dirigir, ele pega no carro, a criança dele está desamparada, a criança dele está desesperada, porque essa criança nunca teve um adulto saudável para dizer: se você falhar, eu estou aqui, eu confio em você, e você pode falhar inclusive. E muitas vezes esse adulto, ele vai entrar em colapso, ele vai ter um ataque do pânico, porque ele não foi preparado para ser adulto. Então, a princípio, né, na TCC a gente trabalha esse enfrentamento para que ele enfrente, para que ele vença os seus medos gradativamente. Na terapia do esquema, a gente vai trabalhar, não tem problema se você ainda não consegue dirigir. Você pode pedir um adulto que você confia para estar contigo. Vai estar você, o adulto que você confia e a tua criança lá. E vocês dois vão poder ajudar essa criança vulnerável, até essa criança vulnerável confiar no teu adulto. Porque a criança vulnerável, ela não precisa perder o medo. Ela pode continuar com medo, mas ela precisa saber que tem um adulto para protegê-la. E eu queria perguntar para vocês, né, nessa parte amorosa, né, como funciona esse medo do abandono, né? E semana passada eu tive uma paciente muito angustiada porque ela ligou para o namorado dela e o namorado não atendeu. E ela entrou em pânico porque o pensamento foi: será que ele vai me deixar? E se ele me deixar, acabou minha vida. Eu não vou conseguir guiar a minha vida sozinha. Então, quando o paciente pensa: eu não vou conseguir gerir a minha vida sozinha, ele está dizendo que sem o outro ele não vive. E isso pode se tornar perigoso. O paciente pode inclusive pensar em acabar com sua própria vida diante de um suposto abandono ou de um abandono concreto. Como é? Já a criança que se sente segura quando o pai deixa ela no colégio, né? A mãe, quando a criança tem um vínculo de segurança, ela até chora, mas logo em seguida ela fica de boa, porque ela compreende que o pai vai voltar. Algumas outras crianças, elas entram em pânico quando o pai sai ou a mãe sai, porque intimamente elas acreditam que esses pais não vão voltar. E algumas dessas crianças, elas compreendem que os pais não vão voltar porque eles são estáveis. Esses pais mudam de acordo com o humor. E é muito comum essas crianças, em uma etapa da vida, elas se tornarem extremamente autossuficientes. Elas começam a pensar que não precisa mais desses pais, porque se precisar desses pais, elas vão sofrer. Então elas podem desenvolver também uma frieza emocional com um mecanismo de defesa evitativo para não lidar com a dor do abandono. Então é muito comum adultos que evitam relacionamentos íntimos por conta do abandono. Então, já que eu serei abandonado, é melhor eu não me vincular, porque se eu não me vinculo, eu não serei abandonado. E esse comportamento evitativo deixa essa pessoa aparentemente saudável, porque aparentemente ela está estável, né? Ela está desconectada. Até que um dia ela começa a perceber que ela está deprimida, porque ela está experimentando vazio, ela experimenta muita dor, ela desenvolve compulsão alimentar, uso de remédio, demasia, porque é uma forma de lidar com a dor. Porque o abandono não foi suprido, né? Isso. Ela não sabe. Esse modelo evitativo, a pessoa apenas não sabe porque sofre. Mas isso vai gerar um sofrimento, porque todo ser humano ele vai ter uma necessidade emocional básica de ser amado, né? Como lidar com o medo do abandono, né? É uma pergunta complexa e a resposta é complexa. Existem várias formas de trabalhar. Uma das formas que eu trabalho é criar relacionamentos seguros, relacionamentos estáveis, para que você compreenda
que pessoas estáveis, pessoas saudáveis não vão te abandonar, mas também tem uma parte que é importante, você aprender a cuidar da tua criança abandonada. E essa criança abandonada, ela acredita que ninguém vai acolhê-la, ela acredita que ninguém vai protegê-la, inclusive você. O teu eu adulto não tem credibilidade com essa criança, porque toda vez que essa criança se sente abandonada e você entra em desespero, você está dizendo para ela, eu não sou capaz de cuidar de você. E essa criança tem pânico. Então, diante desse pânico, você vai buscar pessoas imediatas para tirar essa dor, você vai usar drogas, você vai dormir, você vai se mutilar, você vai fazer qualquer coisa para não sentir a dor dessa criança. Só que quando você faz isso, essa criança não se conecta contigo. Tu não se conecta com a dor dessa criança. Então, quando tu não se conecta com a dor dessa criança, quando tu não se conecta com essa dor, é uma repetição. Tu repete com a tua criança o que os teus cuidadores fizeram contigo lá atrás. Eles não se conectavam com a tua dor. Então, digamos assim, não a cura, mas a melhora acontece quando eu começo a cuidar da minha criança. Quando eu começo a gostar mais da minha criança do que o meu namorado ou a minha namorada. Quando eu começo a gostar mais da minha criança do que as pessoas que me abusam. Quando eu priorizo a minha criança e deixo de beber, deixo de me drogar, deixo de me mutilar, deixo de ser agressivo como forma de proteção. Quando eu priorizo essa criança e essa criança abandonada, ela começa a se tornar uma criança feliz. Uma criança feliz que ela nunca foi, porque agora ela tem um adulto saudável, um adulto que vai protegê-la, que vai cuidar, que vai impedir que essa criança se envolva em situações incompatíveis com o seu sofrimento. E quando ela se envolve com um cara rejeitador, ativa a química traumática dela, né? O cérebro ele fica em alerta e isso dá muito adrenalina. Quando ela é amada, o cérebro relaxa, ela experimenta assim uma espécie de tédio, uma espécie assim, é algo entediante, é algo sem emoção, porque a rejeição dá muito mais emoção do que o amor. E é importante também que a gente reforce com o paciente que ele vai ter que ter um pouquinho mais de calma. Às vezes o paciente fala assim, Bruno, até o sexo com um cara rejeitador é melhor. Claro que é melhor, porque o sexo com um rejeitador gera medo. Será que ele vai gostar? Será que ele não vai? Se ele não gostar, ele pode me deixar? Será que ele pode me trocar com outra pessoa? Então você se dedica muito mais no ato sexual quando você tem medo do abandono do que quando você se sente amado. Porque se eu me sinto amado, eu posso transar tranquilamente com a minha esposa. Eu não preciso ser bom com a minha esposa sexualmente. Eu posso falhar, eu posso expor a minha vulnerabilidade, porque naquele momento ali é um local seguro. Mas quando eu estou com a pessoa rejeitadora, o ato sexual é um local extremamente instável, porque eu estou naquela situação de que eu estou me avaliando. Se eu não for bom bastante, essa pessoa vai me deixar, porque os meus pais também me deixaram, porque possivelmente eu não era bom o bastante, porque assim que a criança ela vai desenvolver o pensamento. Então, se eu não for um marido perfeito, se eu sexualmente não for muito viril, se eu não bancar a casa, se eu não for muito bom, essa pessoa vai me deixar. Então, o meu relacionamento só vai fazer sentido com pessoas extremamente exigentes, punitivas, instáveis e que têm um grande potencial de abusivas, que vão ter um grande potencial de me abandonar. E é o que você falou, quando eu encontro alguém generoso, alguém carinhoso, alguém que me ame, aquilo não faz sentido, porque aquilo não é familiar. É algo tão estranho, que eu não consigo captar aquilo. Pessoas abusivas, né? Essas pessoas que também são perseguidas socialmente, deve ser um psicopata, um sociopata. Essas pessoas abusivas, elas também muitas vezes foram abusadas. E elas abusam como uma compensação. Eu vou abusar do outro antes que o outro me abuse. E pegando a terapia do esquema, né, ela não precisa se livrar dessa dor. Ela não precisa tirar essa dor. Ela pode cuidar dessa dor, inclusive. Porque tirar essa dor, querer tirar essa dor, é não validar o direito dela de estar sofrendo por alguém que ela ama, né? Então a gente pode abordar justamente isso. Que quando a gente cuida da nossa criança interior, a gente permite que essa criança sofra.
A gente apenas diz para essa criança que pode sofrer bastante, que nós estaremos ao seu lado. Ela não está abandonada, ela está conectada com a gente. Então ela pode sofrer, digamos a Mariazinha, ela pode sofrer, ela pode ter insônia, ela pode ter angústia, mas ela precisa cuidar da Mariazinha, ela precisa se alimentar, mesmo sofrendo, ela precisa tomar banho, se ela conseguir, ela pode se exercitar, se ela conseguir, ela pode compartilhar com as amigas dela, não para tirar essa dor, mas para elaborar luto, né? Porque o fim de um relacionamento é uma morte, né? Que é uma mudança completa na nossa vida, né? E isso é muito angustiante.